Então, queridos, nós estávamos vendo aqui no domingo passado, falando sobre os nossos recursos, nos últimos domingos, na verdade, né? As últimas aulas, a gente falou aqui sobre a nossa caixa de ferramentas, os nossos recursos, resumindo aqui todos eles para a gente dar continuidade. A gente falou que os recursos que nós temos são as nossas habilidades naturais, são os dons, os nossos talentos, mas também as habilidades adquiridas, também as experiências de vida, também as nossas paixões e interesses, também os nossos dons espirituais. E nas últimas preleções a gente falou especificamente das habilidades naturais, e hoje eu quero iniciar com vocês essa outra ferramenta que são as experiências de vida. Mas antes da gente entrar aqui nas experiências de vida e comentar sobre esse texto aqui de Paulo, eu quero só fazer o fechamento aqui, algumas observações finais sobre a parte ali das habilidades naturais. Talvez o que faltou eu dizer para vocês é o seguinte, que quanto mais jovem for a pessoa, mais difícil, claro, dela identificar essas habilidades naturais que ela tem, né? Por pura falta de autoconhecimento mesmo. A gente sabe que o autoconhecimento, ele não é um conhecimento que a gente adquire só através da introspecção, né? É um conhecimento que você adquire também conhecendo o mundo, conhecendo as outras pessoas e comparando com você. Então é claro que uma pessoa que tem uma idade menos avançada, digamos assim, mais jovem, ela vai ter dificuldades inicialmente de avaliar essas suas habilidades naturais por pura falta de vivência, não teve vivência suficiente ainda para coletar os dados do mundo, das pessoas, de si mesmo, para poder chegar a alguma conclusão. Então, por isso que quando a pessoa é jovem, geralmente tem vários testes vocacionais que a pessoa pode fazer para tentar descobrir, e mesmo assim não são muito eficientes, tá? Porque a pessoa simplesmente ela não tem tanto conhecimento ainda sobre a vida em si, para poder avaliar que habilidades ela tem ou deixa de ter. Então é natural, né, se você que é mais jovem ainda, né, de repente não tem dificuldades de saber isso, é completamente natural, né? Eu até gosto muito de usar o teste MBTI, né, para o teste de personalidade, que ajuda, mas isso com pessoas mais jovens, né? Então, de repente, também esses tipos de teste pode ajudar você a perceber essas habilidades. Esse método que nós usamos, que é o método indutivo, ele é mais recomendado mesmo para pessoas mais velhas, pessoas que já têm mais autoconhecimento, né? Então, por isso que eu apliquei aqui, porque também nosso público aqui na Escola do Reino, pelo menos nessa classe, é mais velho, né? Mais maduro, então acredito que é mais eficiente, né? Para acelerar o processo. E aí eu quero falar rapidamente só sobre as habilidades adquiridas, para a gente passar logo em seguida para as experiências de vida. As habilidades adquiridas, a gente pode perguntar assim, eu posso usar as habilidades adquiridas para o reino também, para ajudar as pessoas, como a gente está falando sobre a nossa missão? É claro que você pode, com certeza. O único problema em você, com as suas habilidades adquiridas, é que se elas não são naturais, quer dizer, algo que é inerente a você, você a adquiriu por alguma razão. Se ela não é natural e se ela não vem de uma paixão que você tem, de um interesse muito grande, ela surgiu por objetivos profissionais. Concorda? Você estudou para trabalhar. E quando você tem uma habilidade adquirida dessa forma, você é uma habilidade que para a missão ela não é sustentável. Ou seja, você não consegue ter uma longevidade para a missão nessa atividade. Por quê? Simples, porque ela é um peso para você.
Você a adquiriu para trabalhar. Você trabalha com ela. E ela, ao longo do tempo, como não é natural e não vem das suas paixões, ela se torna um peso para você. Então você até pode ter a motivação para trabalhar fazendo isso. A motivação, porque, claro, você precisa sobreviver e sustentar a sua família. Mas quando entra na missão, que é voluntário, você vai ter muitas dificuldades em se manter fazendo isso durante muito tempo. Ou seja, criar uma missão de vida em cima dessas habilidades adquiridas. Então não se torna sustentável você desenvolver a sua missão a partir dessas habilidades. Você pode fazer eventualmente, ajudar pessoas usando essas habilidades? Certamente você pode. Por exemplo, eu falei para vocês que eu não considero que a habilidade de comunicação verbal é uma habilidade natural minha. Mas eu desenvolvi, eu aprendi por conta do meu trabalho. Então, eu posso ajudar as pessoas usando essa habilidade? Posso, tanto que eu já fiz até aqui na igreja um curso de oratória para ajudar irmãos profissionalmente, fiz também em outros ambientes, já fiz várias vezes esse curso de oratória, aqui na igreja e fora. E ajuda as pessoas, eu sei que tem um potencial de ajudar, mas eu não tenho como transformar isso numa missão permanente para mim. Simplesmente porque eu não tenho interesse suficiente. Simplesmente porque não tem a ver com a minha essência essa atividade. Então, se eu fosse tentar, olha, deu certo o curso de oratória, e realmente deu. Ajuda muitas pessoas, realmente ajuda. É um projeto muito interessante, inclusive, para trazer pessoas para a igreja, para apresentar o evangelho, tudo isso. Eu não desconheço nada disso. Só que, para mim, não é uma atividade sustentável, por exemplo. Porque eu não compreendo como uma habilidade natural minha. Eu desenvolvi, aperfeiçoei por conta do meu trabalho e eu não prefiro muito mais escrever, por exemplo, do que ficar falando. Então, perceba como essas habilidades adquiridas, elas não são a chave para você desenvolver a sua missão. Porque elas não são sustentáveis a longo prazo. Tá? Então, por isso que eu não vou gastar muito tempo falando das habilidades adquiridas que vocês eventualmente tenham. Então, nós vamos passar aqui para a questão das experiências da vida, mas vamos colocar aqui uma ordem de importância nessa altura do nosso curso aqui, para a gente entender qual a ordem de importância dessas ferramentas para a nossa missão. Em primeiro lugar, você tem as habilidades naturais, então, antes das habilidades adquiridas quando você pensa na sua missão. São mais importantes, você tem que desenvolver elas. Segundo, mais importante ainda do que as habilidades naturais, sabe o que é? As suas experiências de vida. Na sua missão, tenha muito claro isso. As suas experiências de vida são as ferramentas mais importantes que você vai ter. Por quê? Alguém pode me dizer por quê? Está praticando? Hã? Está praticando durante o tempo? Acho que praticando vai se desenvolvendo mais, não sei. Que você está praticando elas há mais tempo. O que mais? O que vocês acham? Por que das ferramentas todas, as suas experiências de vida são as mais importantes, ou talvez poderíamos colocar assim, as mais poderosas para realizar a sua missão? Por quê? Eu imagino assim, com a sua experiência você consegue perceber o que você faz com mais facilidade. Não sei se isso seria... Consegue perceber? Vamos lá, vamos continuar. Começa a perceber o que você faz com mais facilidade. O que outras pessoas têm dificuldade para fazer aquilo e você faz... Com mais facilidade. Tá. As experiências de vida te ajudam a perceber as suas habilidades naturais, o que você faz com mais facilidade. Com certeza também, mas ainda não é o ponto
central. Aprendizado. Estamos chegando mais perto. Por quê? Por quê? As nossas experiências de vida. Então, anota isso aí. As nossas experiências são as ferramentas mais poderosas para a nossa missão, porque elas são únicas. Ninguém tem uma experiência exatamente igual a que você teve. Pode ter até tido parecida, mas igual nunca. As suas experiências é o que te torna um indivíduo único. E quando a gente pensa, como a Bíblia diz, que Deus está no controle de tudo e que nem um fio da sua cabeça cai que não seja da vontade de Deus, será que Deus sabe quais as experiências que você teve na vida? Será que Deus não tem nada a ver com essas experiências? Será que não foi Deus quem permitiu e muitas vezes colocou você exatamente ali para você ter aquela experiência? Se a gente começar a pensar sobre tudo isso, a gente vai perceber que as experiências que você tem de vida é exatamente o instrumental, as ferramentas que Deus está te colocando na mão para você fazer a sua missão. Então a gente vai tentar entender isso mais profundamente. Para isso a gente tem que pensar em algumas coisas. Diferença, por exemplo, entre sabedoria, inteligência e conhecimento. Qual que é a diferença desses três? Sabedoria, inteligência e conhecimento. Tem diferença ou é a mesma coisa? Se você ler o livro de Provérbios, por exemplo, capítulo 1 e 2, você vai encontrar lá essas três palavras, esses três conceitos separados. Ele fala: adquire a sabedoria e o conhecimento, duas coisas. Clama por inteligência, outra coisa. Provérbios capítulo 2. Ele fala de três coisas diferentes: sabedoria, conhecimento e inteligência. Qual é a diferença dos três? Para a gente entender essa questão da experiência de vida, você tem que entender a diferença desses três. Primeiro, vamos lá. Inteligência. O que é inteligência? É puramente a sua capacidade cognitiva de conhecer, de aprender. Tem gente que tem uma capacidade maior de aprender, de se adaptar, capacidade cognitiva do seu cérebro. Isso é inteligência. Por isso que o autor lá de Provérbios está dizendo, Provérbios capítulo 2, né? Clama por inteligência, porque na verdade isso não depende de você. Não tem como você ter uma capacidade, você nasce com ela, com uma capacidade maior ou não. Né? E de repente, se Deus coloca a mão sobre você e te dá uma capacidade superior, aí é uma coisa divina, uma ação divina, pura e simplesmente, que é diferente da sabedoria e do conhecimento. Então a inteligência, capacidade cognitiva. O que é o conhecimento? Conhecimento é simplesmente a apreensão que você faz do mundo. É a representação que você faz do mundo à sua volta na sua mente. Esse é o conhecimento. Você vai olhando para o mundo, para as coisas, para os livros, para tudo e vai construindo conhecimento, fazendo a representação, enxergando, tendo um entendimento das coisas. Conhecimento. Agora, grande pergunta. O que é sabedoria? O que é sabedoria? O livro de Provérbios fala do início ao fim sobre sabedoria. O que é a sabedoria? Pode chutar. Tomar as decisões corretas. Tomar as decisões corretas. Sabedoria está relacionado com você saber viver. Saber viver, saber se relacionar com as pessoas, saber tomar decisões.
Veja que o sujeito ele pode ser inteligente, tem a capacidade, mas não ter conhecimento. Sim ou não? Ele tem a capacidade, mas ele não estuda. Tem um monte de alunos assim na escola. Você percebe que é uma pessoa que foi privilegiada, com uma capacidade que, se você comparar com os outros, está acima da média. Só que o sujeito não adquire conhecimento. E ele pode viver a vida dele inteira assim. Pode ser uma pessoa com uma capacidade, com um potencial de aprendizado muito grande, mas simplesmente desperdiça esse potencial. Não adquire conhecimento. Você pode ter o sujeito que tem a capacidade, a inteligência, adquire conhecimento, só que é um completo idiota. Tem gente que é inteligente, tem conhecimento, mas é um imbecil. O que quer dizer se é um imbecil? O cara não sabe viver, o cara não sabe se relacionar, o cara não sabe tomar decisões. Toma decisões as piores possíveis. Tem inteligência, tem conhecimento, mas não sabe viver. Percebe a diferença entre sabedoria, que é o que o provérbio está falando lá, conhecimento e inteligência. 3 coisas diferentes. E o Provérbios vai dizer exatamente isso. A sabedoria é o mais importante de todos. Porque o sujeito pode não ser bem dotado de inteligência, pode nem ter tantos conhecimentos assim, né? Não teve oportunidade de conhecer tanta coisa, só que ainda assim ele pode ser sábio. Com o que ele conhece, ele aplica na vida dele, ele se apropria daquilo, direciona o conhecimento que ele tem para tomar decisões, para se relacionar melhor, para ser uma pessoa melhor, para conviver melhor com as pessoas, para ter uma vida melhor em todos os aspectos. É uma pessoa sábia. Então tem pessoas que são inteligentes, tem pessoas que têm conhecimento, tem pessoas que são sábias. O nosso objetivo não é ser o mais inteligente. Nosso objetivo não é o cara que tem o maior conhecimento, ser um erudito. Erudito é o cara que tem muitos conhecimentos. Eu conheço muitos assim. E como eu disse, que são idiotas, imbecis. É só conhecimento que não se transformou em sabedoria. Ele não direcionou esse conhecimento para viver melhor nesse mundo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter claro aqui para a gente entender essa questão das experiências da vida é a diferença dessas 3 coisas. E a questão é o seguinte, Ricardo, como a gente desenvolve a sabedoria? Como a gente se torna mais sábio? Esse é o ponto, a questão fundamental. E aí a gente tem que ter a consciência, em primeiro lugar, agora os pontos importantes. O conhecimento real não é o conhecimento que você tira dos livros. É o conhecimento que você tira da vida. Esse é o primeiro ponto. Os livros, eles são conhecimentos que uma pessoa tirou da vida e colocou no papel para tentar oportunizar para os outros a lição que eles aprenderam. Então aí eu pergunto para você, a fonte é a vida ou é o livro? É a vida, não é o livro. A fonte é a vida. E aí nós começamos a perceber por que algumas pessoas não são sábias. Porque elas aprenderam muitas coisas nos livros, foram para a escola, sempre conhecimento de segunda mão. A grande pergunta é a seguinte, o que você aprendeu da vida? Diretamente da fonte. Aí a pessoa fica olhando para cima e falando assim, deixa eu pensar. O que você aprendeu nesse último ano? O que você aprendeu nos últimos 5 anos da sua vida? O que você aprendeu ao longo da sua vida inteira?
Quais são as principais lições que você aprendeu ao longo da sua existência? Aí a pessoa fica sem saber responder. Aí a pergunta é, o que você fez durante 30 anos, 40 anos, 50 anos? Você não se tornou sábio, porque você não aprendeu da vida. Você aprendeu do curso que você fez, o conhecimento de segunda mão que alguém aprendeu, colocou num livro, você leu, e aí você acha que você aprendeu, mas você não aprendeu. Porque você só aprende aquilo que está no livro, consegue compreender o que está no livro realmente quando você encontra na vida também. Aí você fala assim, olha, aí você vê no livro e fala, olha, eu entendi o que o cara está falando aqui, mas porque eu encontrei na vida também. Ou você não tinha notado isso, aí você olha no livro e fala, ó, que ele está falando uma coisa aqui. Então você começa a prestar atenção na vida, aí você encontra o conhecimento na vida também. Aí aquilo faz sentido. Aí o livro te ajuda. Se não for assim, você está achando que está entendendo alguma coisa, mas você não está entendendo nada. Porque você não tira o conhecimento da vida. Então o sábio, em primeiro lugar, ele tira conhecimento da vida. Vida quer dizer experiência. Segundo lugar, esse conhecimento que ele tira da experiência, ele faz o quê? Ele fala, opa, o que eu vou fazer com isso? Ele direciona esse conhecimento para suas ações, para ele viver melhor, para ele saber se relacionar melhor no seu casamento, para ele saber administrar melhor a sua família, para ele saber conviver com as pessoas de uma maneira diferente, para ele conseguir controlar as suas emoções, para ele conseguir se relacionar no ambiente de trabalho, mesmo quando tem pessoas que estão tentando te derrubar ou sendo contra você. O sábio, ele pega esse conhecimento da vida, coloca dentro dele, entende as lições e aí ele começa a direcionar esse conhecimento para a própria vida, para aprender a viver. Leia de novo todo o livro de Provérbios com essa chave que eu estou dando para vocês. E vocês vão ver que é exatamente isso que está lá em Provérbios. Experiências que ele vai adquirindo na vida, Deus vai agindo, trazendo a iluminação e ele vai transformando em sabedoria. E aí ele pode chegar para o filho dele e dar todos os conselhos. Filho meu, olha, eu já tive essa experiência, é assim que se faz. Quando você for se relacionar com o rei, não faça isso. Quando você for se relacionar com a mulher, não faça aquilo. Quando você encontrar essa mulher, cuidado, é a mulher adúltera. Hoje o que mais existe no mundo é mulher adúltera, que não é prostituta. Mulher adúltera é a mulher hoje que se encontra no TikTok, não na esquina, vendendo corpo. É a mulher que envolve o homem com os seus laços, como o próprio livro de Provérbios diz, enganando o homem, e às vezes é uma mulher de bem, entre aspas, mas que age com malícia, com manipulação. Essa é a mulher adúltera de Provérbios. Então ele está ensinando o filho, olha, essa mulher que age assim, 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 assado, foge dela, porque é a mulher adúltera. Onde que ele aprendeu isso? Na vida. Olhando para a vida, se relacionando com a vida e tirando as lições da vida. Por isso ele é sábio. Por isso ele está passando a sabedoria para o seu filho, mas que vai ter que aprender também por si mesmo na vida. Então, oi, diga. Estava na minha mente para os erros, tem um peso muito grande. E aí é o nosso gancho para entrar na questão da missão. Veja que quando você, vivendo a sua vida, aprende, você adquiriu sabedoria. Quando você aprende da sua vida, que é o relato do André ali, você adquiriu sabedoria. Quando você adquire essa sabedoria, pelo menos daquela área específica, imediatamente você começa a ajudar as pessoas.
quase que imediatamente e automaticamente, sem nem perceber. Porque sabe o que vai acontecer? Vai aparecer um casal que vai compartilhar com você alguma situação e você vai dizer exatamente essas palavras sem perceber. Eu já passei por isso. Se você aprendeu alguma coisa na sua experiência, você vai dizer assim, eu já passei por isso, e você vai trazer o conselho da sabedoria para a pessoa. E você vai ter ajudado a pessoa muito mais do que você pode imaginar. Se você não aprendeu nada da sua experiência, você pode até dizer assim, olha, eu já passei por isso, e vai morrer aí. Porque você não aprendeu nada. E daí que você passou por isso? Você conseguiu ajudar a pessoa? Não, porque você não conseguiu ajudar nem você. Você não aprendeu nada da sua experiência que você passou. Então você não consegue ajudar ninguém. Se você aprendeu, aí, amigo, você vai ajudar um aqui na sua frente, lá mais adiante você vai ajudar outro, mais adiante você vai ajudar outro, todos que estão enfrentando uma situação parecida com a que você enfrentou. Está entendendo como as suas experiências de vida vão se transformando naturalmente na missão que Deus tem para você? Aí você começa a questionar. Será que eu não passei por isso de propósito? Será que Deus não me colocou nessa situação exatamente para eu passar por isso? Para que eu pudesse estar ajudando essas pessoas? E é exatamente isso que o Paulo está falando aqui. Vocês perceberam o que ele está falando? Ó, eu vou relembrar vocês aqui, ó. Versículo 8, que ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação, veja, tribulação, que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Você já imaginou Paulo falando isso? Que eles passaram por uma tribulação que era maior do que eles podiam suportar. A ponto dele terminar dizendo assim, ó, de modo que até da vida desesperamos. Aí você pergunta, meu Deus, o que Paulo passou aqui? O apóstolo Paulo dizendo que ele se desesperou da vida. Dizendo que ele passou por uma tribulação maior do que ele podia suportar. Ele e mais os companheiros dele. E aí você vê que interessante o que ele está dizendo agora, na carta, ajudando os irmãos. Olha o que ele está dizendo. Versículo 4. O que nos consola em toda a nossa tribulação, veja o que ele está dizendo. Ó, nessa tribulação que nós passamos, o que nos consola? Ele diz, o que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos fomos consolados. Está entendendo o que ele está dizendo? Ele falou de uma forma meio confusa aqui, mas vamos esclarecer. Ele está dizendo que eles passaram por uma tribulação, que eles se desesperaram da vida, mas eles foram consolados, ou seja, eles superaram, claro, tanto que estão escrevendo aqui a carta, Paulo no caso. Mas ele está dizendo que essa tribulação que eles passaram permite que ele console outras pessoas que estão passando por tribulação também. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja. Quer dizer, quanto mais a gente sofre, mais a gente é capaz de consolar os outros que sofrem. E aí ele continua no 6. Se somos atribulados, veja bem, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação. Quer dizer, tipo,
estão passando para ser coisa pior e pior. Exatamente. Por que Paulo consegue consolar os outros? Porque os outros estão lá sofrendo igual ele. Mas ele disse assim, olha, eu posso consolar vocês. Sabe por quê? Aí ele começa a história ali, porque a gente passou por uma tribulação que a gente se desesperou da vida. A gente não via saída, não via solução. E aqui não sabemos se ele se pensou em se suicidar ou se ele não via realmente esperança para lugar nenhum. Eu sei que uma coisa terrível que eles passaram, que foram sobremaneira agravados. E aí ele fala, eu sei do que eu estou falando. Confia em Deus. Confia em Deus porque se ele livrou a gente disso, eu estou aqui para dizer que ele vai livrar vocês também. Se vocês continuarem olhando para frente e acreditando, crendo. Então, não é se Deus permitiu que você passasse por uma situação da vida para ser incorporada na sua missão. É uma certeza isso. É o que Paulo está dizendo aqui. Tudo, por isso que ele diz, tudo o que você passa coopera para o bem. Tudo, absolutamente tudo. Todas as coisas. Não tem nada que Deus... Opa, fui pego de surpresa aqui com essa situação na vida do André. Não. Deus viu a situação. Se não foi ele que provocou e colocou você lá, ele viu que ela estava chegando, a tempestade, e falou assim, não, vou deixar. Vou deixar. Mas vai deixar por quê, Deus? Vou deixar, você vai saber depois. Porque essa tribulação vai servir para a sua missão. Você vai ajudar pessoas no seu caminho exatamente porque você está passando por isso. Por isso eu repito, irmãos, que da nossa caixa de ferramentas, as ferramentas mais poderosas que nós temos são as nossas experiências de vida. E olha como a gente é tapado, né, muitas vezes. Porque aí quando a gente passa por uma situação ruim, em vez da gente estar tentando entender e absorver o máximo do que Deus está ensinando para a gente, porque faz parte da nossa missão isso, a gente perde todo o tempo da tribulação reclamando. Perde todo o tempo da tribulação reclamando e praguejando, porque está passando por aquilo. E uma pessoa que reclama e pragueja da situação que está passando não aprende nada. Porque ela está todo o tempo dela fazendo isso. Ela não está olhando para a situação e pensando o que Deus está me ensinando aqui, que eu tenho que aprender. É difícil? Mas eu vou sair daqui mais forte do que eu entrei, vou sair daqui apto para ajudar muitas pessoas. E a gente perde a nossa vida muitas vezes assim. Não é uma situação, é a primeira, é a segunda, é a terceira, é a quarta, é a quinta. Sempre do mesmo jeito, olhando da mesma forma para as situações, reclamando e praguejando. Como o povo no deserto, que Deus estava ensinando a sabedoria lá, que nem só de pão, final do Deuteronômio, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu fiz vocês passarem por esse grande e terrível deserto para que vocês não digam o meu braço de carne me trouxe até aqui para saber o que havia no seu coração. Veja Deus dizendo para o povo, eu fiz vocês passarem por esse grande e terrível deserto para vocês aprenderem a sabedoria, o que sustenta vocês, que não é a força de vocês. Mas o povo estava fazendo o quê? Nos 40 anos? Reclamando, arrumando confusão, arrumando briga, reclamando de Moisés, tentando tirar ele do cargo. E aí chega na terra prometida, onde deveria ser uma terra prometida, que mana leite e mel, e aí dá
tudo errado. Aí você pergunta, deu tudo errado por quê? Porque Deus não cuidou do povo? Foi isso? Não, porque Deus ficou 40 anos tentando ensinar o povo, mas eles estavam reclamando. Aí quando entra na Terra Prometida, vira desgraça, vira maldição. Porque não aprenderam a lição. Sabedoria. Sabedoria você aprende na vida, nas situações da sua vida. Se você não está aprendendo, você está prolongando o seu deserto. E pior, se você sair do deserto, não vai sair para melhor. Você vai entrar em outro deserto. Mesmo que esse deserto seja na Terra Prometida, onde você queria chegar. Você chega onde você queria chegar e é pior do que onde você estava antes. Então, vamos lá. Aprender com as experiências de vida. Precisamos de exemplos. Claro, tem experiências positivas, tem experiências que nós chamamos de negativas. Nós temos que aprender com quais? Com todas. Todas. Então vamos imaginar algumas situações primeiro positivas. Sei lá, qualquer coisa que seja positiva, uma experiência positiva. Sei lá. Tem um presente que eu dei para minha esposa no aniversário de casamento. Você acertou no presente. Só estou dando um exemplo, né? Sim. E eu vi o resultado que isso deu na vida dela. Não foi algo material, não foi algo de grande valor, mas foi algo que só eu sabia que ela gostava. E foi algo bem particular, bem íntimo. Então eu dei esse presente e vi que eu colhi uma semana maravilhosa. Colheu os frutos. Ou seja, esse é um exemplo de um conhecimento de um acerto, né? De um acerto. Aprendeu com a vida, sim ou não? Sim. Aprendeu? Tem uma lição que você aprendeu disso? Tem. E aí, de repente, olha, ele já pode fazer a missão, ele já pode me ajudar a fazer o mesmo. E acerta, né? Aí ele aprendeu com aquela experiência. Isso, o aprendizado é contínuo, ele aprendeu antes, depois aqui ele já mudou porque ele aprendeu, aí na próxima ele aprende porque ele acertou e assim vai indo. Então, certamente, é uma experiência positiva que você aprende. Outra. Frustrando mais. Uhum. Exatamente. Experiências que você tem que aprender. O que a Ana ia dizer mesmo? Não? Aqui, na hora ali ela começou a falar. Mas a gente pode tirar em qualquer área da vida, né? Já que eu falei da Ana, a Ana, sei lá, morou fora. Morou onde? Na Coreia? Morou na Coreia. Isso é uma experiência positiva ou negativa para você? Positiva. Aprendeu alguma coisa lá? Então, uma experiência positiva que você aprende, você cresce, você se desenvolve. Então, são experiências. Todas as experiências nós temos que nos perguntar o que eu aprendi com essa experiência. Tem que fazer essa reflexão. E às vezes, né, você já tem o diário de vocês, espiritual, é no seu diário ali que você vai colocar, tá? Eu nunca pensei exatamente o que eu aprendi exatamente nessa experiência. Por exemplo, a Ana lá na Coreia, o que eu aprendi? Não coloquei no papel, vamos colocar. Se você colocar no papel, você vai aumentar a sua potencialidade de ajudar as outras pessoas. Porque de repente você tem as lições que você aprendeu assim meio vagas na sua mente, mas nunca parou para pensar. Então você tem um nível, um alcance na sua ajuda. Quando você começa a refletir sobre isso e colocar no papel, não, eu aprendi isso, daí você começa a lembrar de outras coisas. Não, mas eu aprendi isso aqui, ó, nem lembrava disso que eu aprendi, realmente isso aqui é uma coisa muito importante. Aí você vai aumentando o teu alcance, porque aí você vai tomando consciência de muito mais coisas que você aprendeu com a sua experiência. Então, experiências positivas você aprende. Isso é sabedoria, você vai transformando o conhecimento em sabedoria, na medida que você medita sobre isso. Só que você aprende principalmente com as experiências negativas, como o Paulo estava dizendo aqui. As experiências negativas são poderosíssimas para a gente aprender. Porque tem certas lições, as principais, as maiores, que você tem que passar o deserto.
para você aprender. Então aí a gente pode pensar, experiências negativas. A Alexandra falou ali da experiência que a princípio parecia negativa e tal, e é exatamente assim. Toda experiência negativa, ela é negativa no início. Se você começa a absorver essa experiência e aprender, você já começa a falar assim, mas não parece tão negativo assim, né? Porque aí você começou a tirar proveito dessa experiência. Você parou de reclamar e começou a aprender. Aí já começa a mudar. Chega um momento que você fala assim, vou ficar por aqui mesmo. Sim. Isso se aplica também na família. Às vezes os pais, né, quer ser amigão do filho, quer tratar o filho como se fosse não tem nada e colhe as consequências. Mas isso é sabedoria. Só que, por exemplo, é uma sabedoria que você tem que talvez Deus já vai colocando para você antes de você chegar nessa situação, porque às vezes não tem volta. Você estabeleceu uma construção de relacionamento com seus filhos desse jeito, aí quando você quer voltar atrás, é tarde, né? Eles já cresceram, por exemplo. E aí você vê que não tem como remediar e é a chance, você tinha um tiro só e você perdeu o tiro, né? Na escola, todo ano a gente tem uma outra chance de aprender, né? Mudou a turma, pronto, agora não vou fazer isso, né? E todo ano a gente muda, né? Esse ano eu fiz assim, não, ano que vem eu vou fazer diferente, né? Só que nossos filhos não é assim, né? Não muda a turma, né? Só se mudar o filho, né? Tem um filho novo, aí você, não, com esse filho eu não vou fazer a mesma coisa. Mas veja que nessas situações, que a gente tem uma chance só, eu acredito que Deus vai dando as situações para você aprender antes que chegue num ponto sem volta. Só que a gente está fazendo o quê? Está reclamando. E aí não aprende as lições, chega no momento que precisaria saber da sabedoria e não tem a sabedoria para resolver a situação. Tá? Então, situações positivas e negativas. Uma situação positiva que eu colocaria para mim, ou negativa, não sei, agora me pegou também, não sei se é positiva ou negativa. Mas um exemplo simples para a gente entender. Eu construí a minha casa ali, mas tive que construir 3 casas juntas, né? A casa da minha tia e do meu tio, né? Minha tia que era solteira, meu tio que morava em São Paulo. Foi uma experiência que eu tive de, 2 anos e eu aprendi muita coisa nesse período, sobre tudo, né? Não sobre obra, mas sobre tudo, sobre lidar com pessoas, né? Pedreiro, né? Com prestador de serviço, com familiares, né? E teve um aprendizado importante que eu tive, por exemplo, nessa trajetória, que foi o seguinte: se você for fazer algo para alguém, nunca espere que a pessoa fique agradecida, porque ela não vai ficar. Faça, ajudando a pessoa, buscando a recompensa de Deus futura, porque você não vai receber muitas vezes nem um muito obrigado. Então, às vezes, a gente se frustra porque a gente está esperando algum reconhecimento das pessoas, quando, na verdade, a gente tem que estar fazendo as coisas, muitas vezes, pela graça, né? Imitando a Jesus, que fez sem esperar a retribuição. Né? Então, por exemplo, eu aprendi isso numa situação banal da vida lá, estava construindo e tal, aprendi, além de muitas outras lições. E assim que eu terminei essa fase, eu já estava ajudando outras pessoas com o que eu aprendi. Já estava ajudando, inclusive relacionado mesmo à construção, à obra, né? Teve um amigo meu que queria construir, eu já falei, não faça isso, isso aqui, você vai se enrolar se você fizer isso. Então já tinha um monte de coisa para passar para ele e a gente vai fazendo isso já automaticamente. E aí ele ficou agradecido por mim, né? Por eu ter ajudado ele e tal. No final ele nem construiu, né? Mas eu ajudei outros também. Por quê? Você pega a sabedoria da tua experiência. Você tem que aprender. E eu digo que eu não sei se foi boa ou ruim, né? Porque enquanto eu estava passando não parecia muito boa nessa experiência, né? Imagine, esses cabelos brancos que apareceram aqui foi tudo nesse período. Né? Não tinha isso. Né? E aí, de repente, estou cheio de cabelo branco, né? Com dor de cabeça, com um monte de problemas aí por causa dessa situação toda. Mulheres, por exemplo, pais que têm a experiência de terem filhos, como a gente falou. É uma experiência positiva ou negativa? Positiva ou negativa?
Depende muito, né? Depende da família, né? E aí, essas situações acontecem e a gente muitas vezes deixa passar sem fazer a pergunta: o que eu aprendi? Qual a sabedoria que tem nessa experiência que eu tive? E se a gente pensar um pouquinho, não é muito difícil. Deus já traz a sabedoria ao seu coração, porque a gente às vezes não para pegar essa lição que Deus está trazendo para a gente. Que às vezes é dizer para a gente: olha, você tem que aprender a se controlar nessa situação. Estou treinando você para isso, para você ter essas emoções e por aí vai. Então, essa é a pergunta-chave. Então, para o domingo que vem, eu quero que vocês comecem daí a pensar, colocar no diário lá de vocês. Primeiro, experiências significativas que vocês tiveram na vida. Primeiro, vamos fazer um levantamento das experiências mais significativas na sua visão. Quais foram as experiências mais significativas que você tiveram na vida? Boas ou ruins, não importa quais. E talvez boas e ruins. Coloca lá algumas boas e algumas ruins. Para depois você pensar qual a sabedoria que Deus te ensinou, tentou te ensinar com essas experiências. Então, lição de casa para vocês fazerem. Aí, de repente, se alguém fizer essa lição, já vai poder compartilhar com a gente aqui no próximo domingo e já está fazendo a sua missão, ajudando outros, compartilhando essa experiência.